Neste vídeo vou falar sobre a metafísica da subjetividade em Fichte. Um primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a passagem, então, da filosofia do ser, muito trabalhada no período medieval, para a filosofia do sujeito, que é muito valorizada na filosofia moderna, no sentido mais próprio no quesito que tange a liberdade. A liberdade é um dos conceitos mais importantes da modernidade. E se tratando especificamente de Fichte, Fichte ele é um idealista ético. O que significa isso? O Fichte defende que a própria coisa em si ela é produzida pelo eu. E esse eu é uma espécie de quê? De razão universal. Kant, ele propunha o quê? Que há uma coisa em si que nos afeta e nos é apresentada pelo quê? Pelas categorias, a priori. E essas categorias de causalidade só valem para as coisas que se revelam a nós. Ou seja, tem uma limitação. E é importante destacar que Fichte fala que Kant não revelou de verdade aquilo que ele queria dizer em si, propriamente, né? E ele quer fazer uma teoria da ciência, de certa forma. E ele fala que não, que esse princípio que até então se acreditava que vem de Aristóteles, por exemplo, o princípio da não contradição, A é igual a A, não passa de um esquema lógico. E ele diz que isso tem algo anterior, que seria o eu que se faz, que se autopõe. Esse é o primeiro princípio, então, que Fichte coloca. O eu se autopõe. Num segundo momento, esse eu, ele põe um não eu, ou seja, ele põe a natureza, ele se vê diante da natureza do outro, do diferente dele. E, pondo o diferente dele, ele supera, o eu supera o não eu. Esse primeiro eu que eu me refiro é um eu individualizado. Ele supera através do conhecimento e da liberdade. No segundo momento é importante destacar que, por exemplo, como uma luz, a gente só vê a luz pois tem então uma barreira. Acho que é um bom exemplo para que a gente possa entender esse segundo momento. E quando a gente fala que o eu ele supera, e esse eu individualizado supera o não eu, significa que não é como mais na filosofia medieval que o agir segue o ser, como Tomás de Aquino propunha, mas o ser agora segue o agir. É esse que é o idealismo, do autocolocar-se. Fichte vai dizer que a filosofia que alguém escolhe depende do tipo de homem que é. Ele diz que o homem passivo, submisso, escolhe o realismo. E o homem criativo e livre escolhe o idealismo, de autocolocar-se. Por isso, a metafísica da liberdade. É essa a característica que dá esse nome. E como eu disse, o conceito mais importante da modernidade é a liberdade, que Fichte tanto trabalha. A liberdade moderna ela é uma construção importante, é uma construção da razão. E que todos podem convir. O Fichte ele fala que a liberdade individual ela só é efetivada diante de outro, ou seja, o outro, como se fosse aquele segundo momento, a natureza desse segundo momento. Ele me convoca à liberdade, ele me chama à liberdade. Eu me delimito diante dele e ele se delimita diante de mim. E o que seria, e como dizia Kant, né, o direito então seria uma compatibilização dessa liberdade. Deus, portanto, é um apelo à liberdade, um tu que nos chama à liberdade. Para que o ser racional se torne consciente de que, da sua liberdade, ele precisa experimentar uma convocação para se decidir pela ação efetiva livre. Por isso, então, a metafísica da liberdade, ou melhor, da subjetividade.